Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal A Hora do Papa do YouTube. Aqui temos o objetivo de postar assuntos diversos da Igreja, notícias e curiosidades sobre o Papa Francisco. Vamos colocar sempre em pauta assuntos muito interessantes. Então fica com a gente até o final do vídeo, para não perder nada. Mas antes de tudo, convido você a deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber informações curiosas, instigantes, reflexivas e atuais. Somos um canal focado na qualidade de nossos vídeos e na qualidade da informação passada aos nossos seguidores. Tenho certeza que você vai curtir muito o que vamos trazer para vocês. Segundo profetas, Papa Francisco será o último Papa antes do juízo final. Desde o dia 3 de março de 2013, data em que foi eleito chefe de Estado do Vaticano, Jorge Mário Bergoglio, ou Papa Francisco, tem revolucionado os ensinamentos da Igreja Católica com os seus pensamentos atuais sobre assuntos polêmicos para o catolicismo, como homossexualidade, tecnologia, aborto, drogas, entre muitos outros. A religião se tornou mais popular e ganhou muitos mais adeptos, depois que Papa Francisco começou a expor o seu modo de pensar e a mostrar toda a sua humildade diante do povo. É perceptível a diferença entre o atual pontífice e os seus antecessores, principalmente Bento XVI, que não ganhou a simpatia dos católicos, diferente do que aconteceu agora. No entanto, o que o torna tão diferente dos demais? É claro que algumas pessoas levaram essa pergunta bem a fundo e acharam aquela que poderia ser a resposta para essa questão nas escrituras de Nostradamus e São Malaquias. Papa Francisco poderá ser o último Papa da Igreja Católica, antes que aconteça o temido Apocalipse. As profecias de Nostradamus e São Malaquias. O profeta francês Nostradamus previu que um Papa negro assumiria o trono do Vaticano, antes que o mundo finalmente chegasse ao fim. A princípio, haverá doenças letais como advertência. Depois, surgirão pragas, e morrerão muitos animais, catástrofes acontecerão, mudanças climáticas, e, finalmente, começarão as guerras e invasões do Rei Negro. Já São Malaquias disse que o 112º homem a assumir o trono do Vaticano depois de Celestine II, no século XII, seria denominado Papa antes do fim dos tempos, e, nessa época, a cidade das 7 colinas será destruída. Em seus manuscritos, ele deu a entender que esse lugar é Roma. Logo, entendemos que seria o fim da Igreja Católica. Mas o que leva a crer que estamos falando do Papa Francisco? Apesar de toda a revolução que o atual Papa tem feito, ainda existe o fato de que ele é o 112º homem a assumir o trono do Vaticano, como São Malaquias previu, e esse fato não pode ser deixado de lado. Os numerólogos observaram a data da eleição, 3/3/2013, terceiro dia, sendo Jorge Mário Bergoglio eleito na terceira votação do conclave. Além disso, no dia da primeira votação do conclave, a luz que iluminava a Basílica de São Pedro se apagou repentinamente, cortando toda a claridade do lugar, o que leva a crer que Nostradamus não se referia a um Papa de cor negra, mas sim recebido pela escuridão, representada pela falta de energia no local. Aconteceram outros 2 fatos bastante curiosos, e que todas as pessoas puderam constatar. O primeiro foi que um raio atingiu a cúpula da Basílica logo depois que o Papa Bento XVI renunciou ao trono do Vaticano. O segundo foi que uma gaivota pousou na chaminé da Capela Sistina, um pouco antes de a fumaça branca anunciar a eleição do novo Papa. Francisco e o fim da monarquia vaticana. Como os pontífices modernos tentaram extinguir o espírito de corte que pairou sobre o governo da Igreja por séculos, o Vaticano se autodefine uma monarquia absolutista, cujo chefe de Estado é o Papa, o detentor dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Embora essa definição se mantenha em pleno século XXI, os papas contemporâneos fizeram vários malabarismos para dissociar da própria função a imagem do príncipe renascentista, que se fecha dentro do seu palácio sagrado. O fato de o Papa Francisco ter deixado de lado alguns símbolos e rituais segue uma tendência que tem se manifestado desde os idos de 1960. E não porque o papado moderno não os valorize.
Para alguns sumos pontífices da nossa era, muitos desses costumes evocam um período no qual muitos papas estavam mais preocupados com a expansão de seus domínios do que com sua própria missão. Em entrevista à emissora mexicana Televisa, em 2019, Francisco disse não se sentir à vontade ao pensar que o Estado do Vaticano é a única monarquia absolutista remanescente da Europa. A corte papal se desfez, mas ainda permanecem as estruturas de corte, e isso precisa cair, ressaltou o Papa Francisco. Os historiadores avaliam que foi João XXIII quem começou a varrer, para fora do Vaticano, os resquícios da realeza. Com ele, a imagem do pastor universal, entre os tantos títulos atribuídos ao líder máximo da Igreja Católica, foi a que mais sobressaiu. Isso porque ele começou a ter contato com o povo, a ir ao encontro das pessoas. Não por acaso, é aclamado até hoje como Papa Bom. Num passado não tão distante, até meados do século XIX, não era bem assim. As aparições públicas do Papa se limitavam, muitas vezes, àquele desfile sobre a cadeira gestatória, o trono móvel que, mais à frente, seria substituído pelo Papa móvel. Não era fácil, para uma pessoa comum, cumprimentar o Papa. Ao mesmo tempo, era muito tranquilo, para o fiel daquela época, tratá-lo como um soberano inacessível, como alguém que, dotado de poder temporal e, ao mesmo tempo, sobrenatural, trazia em si as prerrogativas do único representante de Cristo na Terra, o Vicarius Christi. Paulo VI, o sucessor de João XXIII, também deu uma parcela de contribuição bastante significativa para essa virada de página. Em 1964, um ano depois da sua coroação como Papa, renunciou à tiara papal, símbolo da supremacia pontifícia desde a Idade Média. Composta por 3 coroas sobrepostas, simbolizava o tríplice poder do sucessor de Pedro. Pai dos príncipes e dos reis, reitor do mundo e vigário de Cristo na terra. Essa fórmula antiga, usada durante o ritual de posse do pontífice romano, também foi abolida por Paulo VI. Além disso, por decisão dele, a antiga corte papal passou a se chamar Casa Pontifícia e o exército do Vaticano foi extinto. João Paulo I, eleito em 1978, foi o primeiro a não realizar a cerimônia de coroação do Sumo Pontífice. E seu sucessor, João Paulo II, foi ainda mais além. Em documento com novas normas para a eleição do pontífice, de 1996, a substituiu, oficialmente, pela missa de inauguração do pontificado. Bento XVI, por sua vez, seguindo a tradição daqueles que o antecederam, extinguiu do seu brasão oficial a famosa tiara, substituindo-a pela mitra episcopal. Pode parecer banal, mas o armário litúrgico e cerimonial do pontífice, que inclusive é matéria de estudo de alguns historiadores, diz muito a respeito da linha de governo que ele adota. Aliás, para quem quer conhecer a fundo determinado pontificado, deve estar atento a esses detalhes. Como a Igreja Católica é uma instituição bimilenar, o que parece superficial à primeira vista, esconde séculos de história. Pessoal, o que acharam do conteúdo do vídeo de hoje? Vocês já conheciam o tema abordado? Gostariam de saber de algo mais específico? Outro assunto? Deixem seus comentários. Se gostaram do vídeo, deixem seus likes, se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos. E ativem o sino de notificações. Todas as semanas trazemos vídeos com qualidade de conteúdo. Nosso canal agradece, até a próxima!